Boa noite a todos. O público encarnado pode estar reduzido, mas os encarnados está cheio. Eu me chamo Flávio, trabalhador da casa. Qualquer informação me coloco à disposição, certo? Com relação à evangelização, no dia 31, que é o sábado próximo agora, não vai acontecer a evangelização por conta da noite de Caldos. Dia 31, 7h30 às 19h30, começa a noite de Caldos. São 4 caldos e você come à vontade e paga só R$25, tá bom? Necessitando, se interessando pelo convite, o Flávio tem aqui no bolso aqui. Pode comprar os 10 que eu tenho, tá? Não faço a menor cerimônia. A evangelização também não vai acontecer no dia 7 de setembro, porque é a nossa reverência à pátria, então os pais vão levar as crianças para desfilar, essas coisas, então não vai ter também no dia 7 de setembro a evangelização. E ela sempre ocorre de 15h30 às 17 horas, tá bom? Queremos informar que, para que nós saibamos o porquê que a gente pede tanto para desligar os celulares, seria preciso que a gente entendesse o porquê nos grupos de estudo. São 13 oportunidades de estudo que a gente tem na casa, com diversos horários. Para iniciante, temos segunda pela manhã e sexta-feira à noite. E esse grupo de estudo, ele fica aberto o ano todo. Você pode entrar, apesar de já ter sido concluído o primeiro semestre, pode entrar no segundo semestre, não tem problema nenhum. Grupo de iniciantes. A noite de caldo. E reforçando mais uma vez, apenas falando superficialmente, a mesma energia que atende o celular, que toca o celular, é uma energia ainda mais sutilíssima, que é movida aqui. São manipuladas essas energias a nosso favor, em favor do próximo, em favor daqueles que não nos vemos aqui, tá bom? Então essa é a insistência nossa para desligar o celular, para não atrapalhar essa consolação que a espiritualidade da casa traz para aqueles que aqui vêm assistir a palestra. Vamos à página. Olhando assim, tem alguém pela primeira vez? Segunda vez. Primeira vez? Seu nome, por favor? Lucas. Então, muito bem-vindo, Lucas. Espero que retorne
Se gostar, retorna porque gostou. Se não gostar, vem falar comigo que vai gostar. Seu nome? Bianca. Da mesma forma, tá, Bianca? Seja muito bem-vindo. Você se chama Laurinha? Nossa, que nome bonito. E é a primeira vez que você vem aqui ver o tio? Ih, vai vir muito mais, tá bom? E fala com o papai, me leva na evangelização, tá bom? Por quê? Hã? Por quê o quê? Tem pipoca. Ah, tem pipoca, tá? Tem guaraná, vai É. ter Dois pipoqueiros. Um não quer que o Ó, outro não vá. Vai ler. Papai. Pensamento é energia irradiante. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces livres do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Laurinha, só para te informar, ela é tia da evangelização. Agora vamos usar a nossa prece. Com a nossa irmã Elizabeth. Divino amigo, mestre amoroso, felizes estamos de aqui estar nesta noite, pois movimentamos a alavanca da vontade para escolher a melhor parte, para absorver os ensinamentos que a nossa companheira Flávia, que com muita amorosidade e abnegação preparou para esta noite, Senhor. Agradecemos aos espíritos que aqui estão também para travar esse conhecimento, pois que lá atrás, Descartes nos trouxe a frase: penso, logo existo. E o Espiritismo nos veio trazer essa grandiosidade que temos, Senhor, e não imaginamos. Agradecemos aos coordenadores, trabalhadores da tua seara, que incansavelmente estão aqui conosco, nos dando essa direção. E que tua presença amorosa se faça em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Também é a primeira vez que vem? Sim? Seu nome? Maiane? E o seu? Edmar. Maiane e Edmar, sejam bem-vindos, tá? E agora vamos passar a nossa querida amiga Flávia, prata da casa, Xará. Então pronto, boa palestra para você. Maiane e Edmar, pedimos anteriormente a você ter entrado que desligasse o celular. Magaveira, né? Esse é um menino bom. Boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho que ficar aqui atrás, né? Tem que ficar atrás? Uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa noite que está bem friozinho, bem frio, né? Aqui, assim, no pé, eu gostaria de estar embaixo de uma coberta, mas estamos de parabéns porque estamos aqui hoje buscando aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E ainda mais para falar deste tema, formas de pensamento. Formas de pensamento, o que seria isso? Vocês já ouviram falar sobre esse termo? É de conhecimento de vocês esse assunto? Porque esse assunto surgiu, né, para mim, no estudo que fizemos aqui da mediunidade. O grupo de médiuns se reúne sempre, todo ano, para o seminário. E nesse estudo, então, através de um livro, depois eu vou mostrar para vocês a biografia no final,
neste livro havia esse tópico. E foi citado, então, por um dos colegas que esse assunto seria pouco abordado. Seria interessante que nós, então, adentrássemos mais ao conhecimento sobre as formas de pensamento. Só que eu ainda fiquei um pouco em dúvida de trabalhar esse tema, porque ele é um tema mais denso, a certo modo, porque existem algumas particularidades, ele é bem abstrato falar sobre isso. Então exige uma certa lógica, uma forma de explicar que seja possível de ser bem compreendida, porque senão vira uma grande confusão. Pois bem, eu estava em dúvida até que encontrei uma jovem da Mocidade Espírita caminhando pela orla de Araruama, e hoje ela está aqui, é Vivi. Vivi, eu fiz essa palestra muito pensando em você. Porque nós começamos a conversar na orla de Araruama, junto com a mãezinha dela, e ela falando sobre pensamentos e pensamentos positivos, pensamentos não negativos, e a gente falou, lógico, né, que a gente tem que tentar anular, neutralizar os pensamentos negativos. E ela me perguntou assim, nossa, mas eu tenho que fazer isso o dia inteiro, eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. Aí eu falei para ela, sim, a gente tem que fazer isso, eu e a mãe dela, sempre, o tempo inteiro, assim, esse é o nosso maior desafio. Lidar com o pensamento é o nosso grande desafio nos dias de hoje, mesmo porque na vida frenética que vivemos, com tantas exigências, com tantos padrões de comportamento que nós temos que seguir, mais ainda é exigido de nós nesses tempos. E aí vale muito a pena a gente compreender mais o que isso significa em nós. Nós falamos de uma reforma íntima, nós falamos de compreender as questões que habitam em nós. Então, nada mais justo que à luz da doutrina espírita, que a gente possa, então, tentar compreender como que isso funciona no nosso corpo. Jesus nos ensina que Ele está o tempo inteiro nos auxiliando. Basta que nós nos conectemos a Ele. E Ele disse, há muitas moradas na casa do Pai. Já tivemos aqui falando sobre esse assunto. Mas nós falamos muito de uma forma mais externa, falando dos mundos, das galáxias, do que a ciência já alcançou esse respeito. E hoje a gente vai falar de uma morada que eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma das mais importantes, que é a nossa morada interna. Porque quando a gente fala de pensamento, a gente está falando sobre a nossa morada interna, individual, única. Cada um de nós aqui é diferente um do outro. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Cada um de nós aqui pensa de uma forma totalmente diferente. É claro que muitos vão se afinizar pelo pensamento, mas nunca vai ser igual para todo mundo. Vocês concordam? Né? Até entre os casais, entre filhos, a gente senta para discutir questões, para conversar. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, no dia a dia, no trabalho. E assim a gente vai interagindo e vai se aborrecendo. Porque a gente quer que o outro pense como a gente. A gente sempre quer isso, né? Eu quero que as pessoas concordem comigo. Elas concordam o tempo comigo. Só que não é assim, não funciona dessa forma. Não é, Vivi? É um grande desafio lidar com isso. E aí, pessoal, a Netinha está aqui, muito bem. Acertei. Olha lá, o que essa figura, olhando para essa figura, gente, o que ela representa para vocês? O que ela faz vocês pensarem sobre ela? Não parece justamente que existe essa grande
esse número de informações que nos rondam o tempo todo, com vozes falando nos nossos ouvidos, e a gente não sabe, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando aquilo? Pensamentos do passado, pensamentos no futuro, e a gente vai tendo ansiedades, a gente vai tendo medos, uma série de emoções que passam em nós, em razão do pensamento. Olha como é que é importante a gente estudar o pensamento. A gente ouve muito falar da importância da terapia. Psicólogos hoje estão muito em voga por conta da necessidade que temos, então, de compreender melhor sobre esse assunto. Mas vamos lá. O nosso pensamento ele se forma através da interação, da nossa interação. A gente acabou de falar sobre isso, né? Interação com pessoas, interação com música. Por falar nisso, a música que estava tocando no início aqui de ambientação, que belíssima música. Por que a gente coloca uma música tão bela assim? Para a gente entrar numa vibração, para a gente entrar num clima. Se a gente vai para uma festa, a gente quer entrar em outro clima. A gente quer ficar animado, agitado, então coloca-se uma música mais animada, mais agitada. E assim a nossa vibração vai flutuando entre um estado mais tranquilo, vai flutuando entre um estado mais acelerado, e assim vai. Quem faz academia aqui? A gente não vai para a academia para ouvir uma música calminha, né? A gente vai para a academia para ouvir uma música puxada, senão ninguém faz exercício. Não fica animado, alegre para fazer exercício. E a mesma coisa acontece com companhias, né? Pessoas que convivem com a gente. Programas que a gente assiste na televisão. Como é importante? Como um programa de televisão muda o nosso dia. Uma notícia bombástica, às vezes essa notícia vai passar ao longo do dia 4, 5 vezes, né? Outro dia, conversando com a minha mãe em casa, ela falou: gente, mas eu já vi isso 5 vezes. Falei: mãe, porque passa de manhã, de tarde, de noite, é a notícia que dá ibope. Então vamos escolher a notícia que a gente vai ver. A gente vê uma vez e depois a gente vai aproveitar o nosso tempo fazendo outras coisas. Ainda mais quando a notícia não é boa. Então, o ambiente, eu posso estar me imaginar perto da lagoa, caminhando, naquela ambiência bem gostosa. Por falar nisso, a gente vive numa cidade maravilhosa, né, gente? Que cidade! E como a orla está bonita, que agradável que é passear pela orla, ver as famílias brincando. Isso tudo traz o quê? Uma boa energia para a gente. Traz uma lembrança agradável. Momentos saudáveis, momentos bons. A fala, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta. Estado de graça. Nada como viver num estado de graça, gratidão. Como isso preenche a nossa alma, como isso é bom. E assim a gente vai interagindo e formando ideias, formando pensamentos. E aí, pessoal, olha lá. Um pensamento é uma matéria mental. Deixa eu ler por aqui que é melhor. Pensamento é uma matéria mental e nele estão todas as suas ideias, conscientes e inconscientes. Vocês concordam? Que tem muita coisa inconsciente, muito consciente. Eu estou vivendo aqui agora, eu estou observando o que eu estou fazendo, eu estou consciente, eu sou capaz de escolher uma ação nesse momento. Ou ficar sentadinho ouvindo a palestra, ou levantar e sair, ou beber uma água, enfim, consciente. E a maior parte do nosso pensamento gravado em nós, ele é o quê? Inconsciente. Ele é inconsciente. Ele vem da onde? Como espírita, sabemos que vivemos sucessivas reencarnações. Então, esse inconsciente, essa memória que a gente tem gravado em nós, ela vem de outras vidas, outros momentos, né?
Eu tenho um inconsciente de outras reencarnações e eu tenho um inconsciente da minha infância, de outros momentos que eu vivi nesta encarnação. Então a gente tem muita coisa gravada em nós. Por isso aquela primeira imagem que aparece várias e várias formas, como globos que nos circundam. E olha só, esse pensamento, ele tem cor, cheiro, peso específico, frequência. Vocês sabiam disso? Cheiro. Vocês tinham noção? Cheiro. Tem cheiro, exatamente. Sua força gravitacional atrai outros pensamentos, outras frequências, pessoas e acontecimentos, assim como também repele. Então existe essa energia, ela é capaz de tudo isso, de atrair e de repelir, a depender da intensidade que isso vibre em nós. A gente vai ver melhor sobre isso. Circula então como uma esfera e gera um campo mental, daquela foto que eu coloquei inicialmente. Nós temos alguns princípios gerais para falar sobre pensamento. Um deles é: a qualidade do pensamento determina a sua cor, a natureza do pensamento determina a sua forma, e a precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui que o pensamento tem forma. Por isso que o título é esse: formas de pensamento. O pensamento, ele é uma energia. É alguma coisa que pode ficar em nós ou não, a depender dessa vibração, a depender da intensidade, a depender da qualidade daquilo que eu penso. Então, se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma dor com relação a alguém, essa forma de pensamento, ela vai estar em mim. Por quê? Porque eu estou alimentando ela o tempo inteiro. Eu estou pensando naquela mágoa, eu estou pensando naquele acontecimento, eu estou pensando naquela pessoa. Isso fica em mim. Olha só, gente. Os átomos, como que isso acontece, né? Como que essa forma de pensamento se forma? Os átomos, eles se agrupam de forma simples ou complexa, de forma positiva ou negativa, a depender da intensidade, da qualidade do sentimento que eu coloco ali naquele pensamento. Então não basta pensar em alguma coisa, eu tenho que ter um sentimento sobre aquilo. Por isso que a gente pensa muito mais no negativo do que no positivo, porque a gente ainda tem gravado em nós muitos traumas, muitas dores. Lembra que a gente começou a falar sobre a questão de ser contrariado, de não pensarem como a gente? Isso causa o quê? Isso causa dor, isso causa mágoa, isso causa desconforto. Por quê? Porque a gente tem o nosso ego, a gente tem nosso orgulho, e a gente quer o quê? Afirmar sempre aquilo que a gente acha que é o certo. E quando isso não acontece, vem a dor, vem a tristeza, as expectativas que a gente coloca no outro. Só que o outro possui o quê? Livre arbítrio. O outro possui a caminhada própria dele. E que a gente tem que o quê? Respeitar. A gente tem que respeitar, não adianta. Assim como nós temos a nossa. Então, esses pensamentos, essas ideias, esses julgamentos que a gente vai formando ao longo da vida, ao longo do tempo, eles vão se fixando em nós. Por quê? Porque a gente fica alimentando. São esses átomos, essas vibrações que estão agrupadas. E na medida que eu permaneço naquela vibração, ela fica em nós. Eu vou mostrar para vocês que elas realmente
elas já foram fotografadas. Eu vou mostrar aqui as figuras para vocês. E ali, olha, eu vou continuar lendo. Se fixam como elementos dinâmicos de indução e influenciam o nosso halo mental, formando realidades energéticas ou formas de pensamento, e se concretizam ao longo do tempo em nossa realidade externa pelos atos que produzimos. Porque se eu penso em cometer, eu penso em ter alguma atitude futura, aquilo fica gravado na minha memória. Primeiramente eu vou pensar e depois eu vou agir. Geralmente é assim. Formam fragmentos da nossa personalidade. Então, se eu sou mais, se eu tenho mais amor, se eu sou mais alegre, se eu sou mais... Isso está em nós, está gravado em nós. Por isso que cada um é diferente do outro. Porque eu vou reagir a uma situação, eu vou vibrar em relação a alguma situação diferente do outro. Talvez um trauma que para mim tenha sido muito forte, para outra pessoa não vai ser tão forte. Ela vai reagir, vai entender, vai interpretar de uma outra maneira. E daí, pessoal, vem os traumas. Daí vem os medos. Medos de altura, medos, manias, né? Hábitos. Pessoas que têm hábitos repetitivos. Por quê? Porque isso está gravado nela. Aconteceu algum trauma, ela teve que se proteger de alguma forma e aquilo ficou gravado nela e ela acha que tem que repetir ações, repetir atitudes. E aonde que elas ficam localizadas? Elas ficam localizadas no nosso corpo mental. Essas formas de pensamento, vocês estão vendo aqui uma imagem em que eu coloquei, né, uma figura humana com o seu corpo físico e as energias que o circundam, que a gente chama de aura, que é um nome que foi dado para essas energias. E elas têm uma série de camadas, de dentro para fora. E as formas de pensamento ficam então em torno, porque são uma vibração, porque são uma energia, em uma dessas camadas, que é essa amarelinha ali, que é o corpo mental, chamado de corpo mental. É claro que se eu tenho questões, né, todos nós temos, somos espíritos imperfeitos, então temos as nossas mágoas, as nossas dores. Se eu alimento isso, como que vai ficar o meu campo vibratório? Ele não vai ficar, ele vai ficar o quê? Em desarmonia. Se o meu campo vibratório fica em desarmonia, todos os outros campos vibratórios, que a gente chama de chakras, também vão ficar em desarmonia. Se os chakras ficam em desarmonia, o que vai acontecer com o nosso corpo físico? Vai adoecer. Por isso que tudo é energia, por isso que tudo está em nós, por isso que a nossa saúde depende única e exclusivamente de nós. E olha a grandiosidade do pensamento. Olha o nosso poder. O poder que a gente tem está onde? No nosso pensamento, na nossa vontade. É isso. Quando eu comecei a estudar, e que eu falei, gente, o inconsciente, ele não fica mais naquele poço sem fundo, no abismo, porque a gente faz a demonstração de consciente e inconsciente, o consciente em cima, o inconsciente lá embaixo, né? No abismo, no poço sem fundo. Não existe isso, gente. Onde estão as nossas memórias? As nossas gravações? Onde elas estão? Elas estão na nossa vibração, no nosso corpo mental. A gente não vê, porque é uma energia que a gente não tem a capacidade de enxergar. É claro que muitos médiuns têm essa capacidade. Existem. Que conseguem ver a aura, ver essa energia que está ao nosso entorno. Isso é possível.
E elas já foram fotografadas. A gente vai ver aqui no próximo slide. Mas quando descortinou esse véu em mim, eu falei assim, gente, isso é sensacional. Porque depende de mim. Quando eu não estou muito bem, quando eu estou lá na minha baixa, estou triste, eu vou pensar, que energia é essa que está me incomodando? Porque ela fica incomodando. Às vezes as coisas estão relativamente ok na nossa vida, sob controle, mas vem uma coisa, um mal-estar, eu não sei de onde que vem esse mal-estar. O que eu tenho gravado em mim de trauma, de memória, como forma pensamento que está ao entorno da minha vibração que está me fazendo mal? Então eu comecei a raciocinar sobre isso, a pensar sobre isso e a ter mais domínio sobre isso, porque eu não quero sentir esse mal-estar. E é claro que se eu não consigo ter o domínio sobre esse mal-estar, eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar formas de resolver, mas eu sei que alguma coisa não está certa. E eu não quero adoecer, eu quero ficar bem. Eu estou dando para vocês um exemplo, que é o meu exemplo, mas eu acho que cabe a todos nós, porque estamos no mesmo patamar, né? Somos espíritos imperfeitos, a gente está lidando com essas questões o tempo inteiro. A vida exige da gente lidar com muitas questões o tempo inteiro. Então, a gente, descortinando esse véu, é libertador. Para mim, foi libertador, porque deu forma a uma coisa que eu achava que eu não enxergava, que eu realmente não enxergava. E onde que isso está na nossa doutrina, gente? Eu estou falando para vocês aqui de questões que não foi eu que inventei, não. No final, eu vou mostrar para vocês toda a biografia que eu pesquisei, para vocês poderem identificar melhor tudo isso e quiserem pesquisar mais sobre isso. Olha aí, gente, eu não falei que eu ia mostrar para vocês as formas de pensamento? Olha, elas foram fotografadas na nossa aura. Exatamente, sabe por quê? Hippolyte Baraduc, um francês médico e magnetista, parapsicólogo, ele inventou um aparelho chamado biômetro. Esse biômetro mede a força da vida invisível fora do corpo humano. Ele tirou fotografias, tá? Então, quer dizer, aqui ainda é ciência comprovando o que eu estou falando para vocês, que não é mentira. Ó, aqui, essas formas de pensamento em preto e branco, tá? Como se fosse um raio-x. Aqui embaixo, elas já coloridas. Vejam o que a gente falou das cores, tá? Aqui eu tenho duas imagens. Aquela lá está mais clarinha e essa daqui, ela está com manchas escuras. O que será que essas manchas escuras aqui representam? O que vocês imaginam que representam? A desarmonia, né? A desarmonia, a raiva. Esse livro que vocês vão ver, isso que fala só sobre forma pensamento, lá no final tem várias imagens. É porque eu não podia colocar tudo aqui porque ia ficar muito nos slides. Aquele ali já é mais clarinho, ele já está mais harmonizado. Pode ser uma memória positiva de algo que aconteceu, né, que foi algo significativo para aquela pessoa, uma memória boa. Vejam só aqui em cima, essa memória aqui, essa forma de pensamento aqui, ela lembra como se fosse uma asa, né, de um pássaro ou alguma coisa assim. Quando a gente faz as nossas preces, que a gente se harmoniza com a espiritualidade, quando a gente busca essa energia positiva na espiritualidade, a gente tem a tendência de fazer formas positivas brilhantes, luminosas na nossa aura, e elas têm uma forma de pensamento como essa. Ela é mais harmônica, ela lembra asas de anjo, né? E fica muito bonito. Em 1895, Hippolyte Baraduc apresenta os resultados de sua pesquisa para a Academia Francesa de Medicina. Ele isola e depois fotografa o que denominou de corpo mental. Então,
isso é muito estudado, tem métodos químicos, métodos físicos e métodos também parapsicológicos para validar isso que eu estou demonstrando aqui para vocês, as formas de pensamento. Gente, olha lá, na Gênesis, vamos ler ali, ó, Gênesis, capítulo 14, página 273. O que Kardec nos trouxe sobre isso? Ele diz o seguinte, ó, criando o pensamento em imagens fluídicas, ele se reflete no invólucro perispiritual, como num espelho. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Então, tá aí, pode ser fotografado e futuramente teremos aparelhos que irão identificar as nossas doenças através da aura. Isso será possível. Esse estudo mais aprofundado das questões que atingem o nosso corpo físico, né, o câncer, poderia falar de outras doenças do corpo físico, diabetes, várias outras, né, que nos atingem, reflexo do nosso pensamento. E aí ele dá um exemplo, olha, se um homem, por exemplo, tem ideia de matar o outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances, executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro, tal como está em seu espírito. Então, ele quer dizer o quê? Que primeiro acontece no nosso pensamento, a imagem, a programação, e depois, se a pessoa não tiver consciência daquilo que ela está pensando, se ela não tiver a identificação de que aquilo não é algo bom, se ela ainda agir muito por impulso, ela vai executar o ato que planejou, que está na memória, que, enfim, foi programado primeiro no pensamento. No livro Evolução em Dois Mundos, esse livro, por sinal, ele é muito citado, é muita informação nesse livro. Também fala sobre essa questão da forma de pensamento. Essas formas de pensamento, quando refletem estados mentais em descontrole, porque a gente sabe que há os nossos irmãos que passam por problemas gravíssimos psicológicos. Então, quando há o descontrole, estados mentais em descontrole podem nutrir, a partir do centro coronário, as mais sérias disfunções do corpo espiritual. Pelos torturados desequilíbrios que produzem, chegam a ser classificados por André Luiz como larvas mentais. Eu acho que todos já ouviram, aqui não sei, aqueles que têm estudado mais, ouviram falar sobre larvas mentais, que ficam realmente como um desalinho no pensamento daquela pessoa, como vozes. E aí, pessoal, surge aquela ideia assim, mas será que o que eu estou ouvindo, essas vozes, é meu pensamento ou é um pensamento externo de um espírito que não tem, que tem algum desagrado comigo? Como que funciona isso? É claro que se eu alimento um pensamento negativo, os nossos irmãos que têm desagrado conosco vão se aproximar e vão se aproveitar desta condição. Mas, primeiramente, somos nós que damos essa abertura. Olha como muito é explicado por esse estudo. Muito explicado por esse estudo. Ninguém vai se aproximar de mim se eu estiver pensando um pensamento positivo. É claro, vão tentar, mas eu não vou deixar. Eu vou me proteger. Eu não vou deixar que essas larvas mentais, que esses pensamentos negativos se proliferem e sejam alimentados por mim. A mente em desgoverno causa disfunção dos centros de força do perispírito, não só propiciando o surgimento de distúrbio psicológico, como pela repercussão neuroendócrina que desestabiliza o próprio sistema defensivo. Foi o que a gente falou, né? Tudo que acontece
no nosso pensamento, reflete no nosso corpo físico e tudo acaba ficando em desarmonia. O nosso corpo físico fica em desarmonia. Agora, pessoal, com tudo isso que a gente entendeu, como que eu vou... Para que isso me serve, né? Assim, claro, descortinou, mas o que eu vou fazer então? Como que eu vou me proteger? Olha lá, queria falar para vocês Evangelho segundo o Espiritismo, Lei do Amor. Vejam só, há muitas forças do universo que já foram identificadas pelas ciências, nós sabemos disso. A força nuclear forte, nuclear fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional. Tudo isso é estudado pela física e nós temos esse conhecimento. Mas existem forças que não foram ainda identificadas pelas ciências, que são as forças imponderáveis, as energias imponderáveis. Dentre elas está a força mental, o fluido cósmico universal e o maior deles, o amor. É essa vibração maior que a gente tem que fazer vibrar em nós para nos auxiliar, para nos ajudar a lidar com essas questões que ainda guardamos em nós. Essas vibrações, essas forças mentais que não são produtivas. A força do amor, ele é maior que tudo. E onde que está essa chama? Dentro da gente. A gente nasce com ela. O mais bonito de tudo isso é que a misericórdia divina, ela é tão grande que ela dá a chance a nós de fazer isso brilhar e crescer. A oportunidade é nossa, o merecimento é nosso. Por isso que não é tão simples, viu, Vivi? Por isso que é um desafio. O nosso desafio é esse. É fazer essa conexão com o divino, com a força do amor. O Evangelho é um grande remédio para nós. É o maior remédio de todos. O Evangelho no lar que se faça, ele traz um campo vibracional interior, íntimo, enorme para nós, para o nosso lar. Evangelho no lar. Quando a gente faz Evangelho no lar, a gente tem protetores que ficam, espíritos amigos protetores que ficam na nossa casa, porque a gente está vibrando está pedindo essa proteção, e a gente vai ter. Lembra que no começo da palestra eu falei para vocês assim, Jesus está em nós, está conosco o tempo inteiro, mas a gente tem que querer que Ele esteja. Eu gosto muito de ouvir as palestras do Haroldo Dutra. Eu sempre vou falar isso, que eu sou uma grande fã dele, eu escuto muito Haroldo Dutra, e ele fala que nesses tempos em que a gente vive hoje, atualmente, a gente precisa colocar o capacete da fé. Capacete da fé. É a nossa proteção divina, porque essa força divina, o amor de Deus, ele é gratuito. Ele é gratuito, ele está disponível para a gente, mas a gente tem que fazer essa conexão com ele. Através da meditação, através da oração. Quando eu medito, quando eu oro, eu desacelero toda essa vibração negativa, esse pensamento que fica martelando no meu ouvido, falando, né, do julgamento, das forças negativas, todo esse pensamento ele é desacelerado. A gente acalma, e aí quando a gente acalma é que a gente consegue refletir melhor para tomar as atitudes que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, que não são poucas, não são fáceis. É o dinheiro que a gente tem que correr atrás, é um filho que brigou com a gente, é o desalinho com o esposo, com a esposa, né, ou com os pais. São muitas questões. Então a gente precisa desacelerar as formas de pensamento não positivas. A gente precisa saber buscar o auxílio das terapias para a gente poder seguir. E a fé, a esperança, elas são as nossas grandes aliadas. Quando a gente entra em contato com esse amor divino,
com esse fogo sagrado, essa centelha divina, esse ímã a que não lhe é possível resistir, a gente consegue dar conta melhor dos desafios que a gente passa no dia a dia. É muito importante que a gente saiba disso. Eu gosto muito aqui, eu encontrei, né, na vida as mandalas, eu gosto muito de fazer artes. Porque na vida tudo é cíclico, né? Então a mandala representa bem isso. Os ciclos da vida. E a gente precisa estar preparado para esses ciclos. O nascer, cuidar da nossa vida enquanto adultos, o desencarnar. Então, quando a gente entra em contato com o divino, a gente compreende melhor essas questões. A gente está mais preparado para isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o nosso maior auxiliador. E aí eu queria também citar, aproveitando que nós temos ainda um tempo para falar, as formas de pensamentos que a gente traz ao longo das nossas sucessivas reencarnações estão gravadas em nós e elas seguem o nosso perispírito, seguem conosco. Né? Por isso que às vezes a gente conhece uma pessoa, poxa, mas eu não gostei daquela pessoa, não sei porquê, alguma memória que eu tenho ali, algum desagrado. Né? Agora, enquanto eu sou criança, essas formas de pensamento, elas estão ali mais quietinhas, elas estão bem acalmadas ali. Ao longo do tempo que a gente vai crescendo, a gente tem essas formas de pensamento que a gente traz e a gente tem ainda aquelas que a gente vai produzir naquela encarnação. Por isso que eu chamo a atenção para a evangelização infantil. Porque se eu tenho minha criança na evangelização infantil, se eu tenho meu jovem na mocidade espírita, quais as formas de pensamento que eu vou formar ali naquela criança, naquele jovem? As melhores possíveis, enquanto ele ainda está em formação. Isso é sensacional. Por isso que a evangelização é tão importante. Ela é uma usina de forças. Porque aquela criança vai formar ali nela questões morais que ela não vai esquecer. É a semente que está ali naquele ser, naquele espírito. O jovem, né, que vem e que questiona e que traz essa necessidade da gente poder estar aí amparando, estar cuidando. E vou falar uma coisa para vocês, é muito amor que tem na evangelização, muito amor. Esse amor fica realmente gravado nas nossas memórias. E um outro ponto importante que a gente não pode esquecer são os estudos na casa espírita. Né? Aqui o Renascer oferece quantos? 13 grupos de estudo. 13. Porque é justamente nesse momento, olha só que interessante, né? Que a gente fala de reforma íntima. Porque isso tudo aqui que a gente falou é muito íntimo. A gente falou da personalidade, que somos espíritos individuais, cada um a seu jeito, cada um da sua forma de pensar. E olha só, reforma íntima. A gente tem que reformar isso. A gente tem que reprogramar. É um filme que está gravado, que a gente precisa ressignificar. Então, nada mais justo, nada melhor para nós do que estar aprendendo, do que estar buscando conhecimento para fazer melhor na nossa vida. Né? E ainda estamos lutando muito, por quê? Porque temos gravados em nós, já estamos muito mais ainda lá no nosso mundo primitivo, a gente ainda está muito, né, engatinhando na evolução, por isso que a gente vibra ainda mais o negativo do que o positivo. Mas a gente está na caminhada, a gente está vencendo. Já estamos aqui hoje, buscando conhecimento. E lembrando que essa força do amor, essa força divina de Jesus, ela vai estar sempre nos acompanhando. A gente só precisa mesmo estar conectado, saber escolher as músicas.
escolher os programas, enfim, depende única e exclusivamente de nós. E eu quero agradecer vocês terem estado aqui hoje. Eu sei que o assunto às vezes é um pouco denso, é muita informação, mas eu espero mesmo que tenha descortinado o véu, da mesma forma que foi para mim, que tenha crescido em vocês o interesse de conhecer mais, não só a doutrina, mas de se conhecerem, que a partir do autoconhecimento é que a gente vai avançar, que a gente vai crescer. Eu agradeço muito a casa. É verdade, ainda bem que você está aí me lembrando as coisas. Muito bom, gente, olha só. Tudo começou com a imensidão dos sentidos. Aqui que nós tínhamos um tópico falando de formas de pensamento. Aquele livro lá, Formas de Pensamento, Criações Mentais, ele explica das cores, explica detalhadamente como foram as pesquisas para identificar as formas de pensamento, traz inúmeras informações sobre como que essa energia vibracional ela se conecta, ela se liga para formar as formas de pensamento. É um livro que eu tenho em PDF, se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo, Face Oculta da Medicina. Esse livro ele é sensacional. Esse livro, Paulo César Frutuoso, né, ele conta a experiência dele na Casa Espírita Frei Luiz. E ali ele fala justamente dessa força mental, vibracional que nós temos, que a gente não tem ideia de como ela é grande, que ela pode se considerar a força de uma bomba atômica. Que bom que a gente não sabe usar, né? A gente não sabe usar, ainda bem, porque se a gente soubesse usar no ponto de desenvolvimento do espírito que a gente está hoje, a gente ia fazer muito estrago. A gente já faz, porque quando a gente pensa alguma coisa, né, isso caminha léguas e atinge outras pessoas e nos atinge também. Então, que bom que a gente não sabe usar. Mas, além disso, tem outras questões muito interessantes. Medicina da alma, fala muito da aura, explica os desenhos, as conexões energéticas que passam pelo nosso corpo. E aquele livro ali, Perispírito, eu tenho uma história com ele muito interessante. Ele é um livro deste tamanho, tá? Muita informação maravilhosa ali sobre Perispírito, detalhado. Eu ainda não consegui, obviamente, ler todo, eu estou ali desbravando um pouquinho. Mas esse livro eu fui passar um final de semana na casa da cunhada, lá em São Paulo. Eu olhei para esse livro, ele estava lá assim, no quarto, sabe, que fica assim, o pessoal esquece. Eu olhei para ele, eu só vi a capa dele. Cunhada, deixa eu levar esse livro. E eu trouxe o livro. Ele está na minha casa, esquecido, há muito tempo. Aí eu fui fazer agora esse estudo. Aí eu falei, pronto, fez todo sentido. É esse livro que eu tenho que ler. E foi realmente o que eu mais li para trazer informações aqui para vocês, porque é um livro muito detalhado, tanto da parte científica, quanto da doutrina espírita, citando onde a gente encontra, né, as informações no Pentateuco, enfim, é um livro assim, sensacional, maravilhoso. E é isso, pessoal. Está à disposição para vocês, se vocês precisarem. E terminamos. Muito obrigada. Hoje eu vi uma foto, retratava uma pessoa que vive na ingratidão e uma outra pessoa na reclamação. A que vive na ingratidão é iluminada, né? A aura é iluminada. Exatamente. E a que vive na reclamação é aquela coisa acidentada. Eu não sei, tem pessoas assim que chegam no ambiente, né? A pessoa chega e você sente uma sensação boa, não é? E tem outras pessoas que chegam no ambiente já... Quem tem um pouco de sensibilidade vai ter essa percepção. Trata-se justamente disso, dessa energia que a gente carrega com a gente, onde quer que a gente vá. Mas é claro, tem dias mais nebulosos, tem outros dias mais felizes, né? Que a gente transparece mais a felicidade.
Isso realmente varia. A gente está num momento ainda de muita desequilíbrio, de oscilação. E o nosso planeta precisa que a gente vibre, que a gente oscile no positivo, porque está tudo tão negativo, né? Está tudo tão complexo, mas olha, tenho certeza que está tudo sob controle. A gente não sabe os porquês, a gente não sabe como, porque o controle é nosso. Justamente isso, não é nosso. O que a gente tem que fazer é confiar. A gente sabe que a gente pode confiar. E quem está no comando é o nosso mestre. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Confiem, vamos vibrar positivo, porque o amor, ele precisa ascender. Esse é o nosso papel enquanto espíritas. Porque, gente, quem tem esse conhecimento? Nós temos esse conhecimento, nós estamos. Então, a gente tem que dar, antes de tudo, um exemplo. A gente precisa conhecer mais, estudar mais e vibrar mais a felicidade. Né? Então, que a gente possa se esforçar, porque exige esforço. Vamos nos esforçar para colocar isso tudo em prática. Tá? Obrigada, gente. Se desligar, não pode levar contigo. Obrigado, porque você vai fazer a ambientação. Não terminou ainda. Então, pessoal, fica um sentimento de gratidão, porque uma matéria tão específica, mas tão detalhada, e que aguça a nossa curiosidade. Sei que aguçou de vocês. Temos 13 oportunidades de estudo, e isso faz parte da nossa vida, o conhecimento, o autoconhecimento. Aprendemos a pensar antes de falar. Isso é importante. Agora vamos passar para a segunda etapa da nossa tarefa, que é o passe coletivo. Tem significado e importância igual ao passe individual na Câmara de Passe. É o mesmo passe, porque depende muito da nossa sintonia. Apenas estamos dando o melhor sentimento de nós através de nossas mãos. E vamos pedir a Flávia que faça a condução do passe. Vamos então fechar os nossos olhos e entregar o nosso pensamento, o nosso corpo, relaxando cada pedacinho do nosso corpo, tendo consciência dele, mas relaxando, para receber as chuvas de bênçãos sobre nós recairão. Essa chuva cheia de luz, de amorosidade, essa amorosidade que vem da troca entre nós e a espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, por intermédio de nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, que tanto deixou de ensinamentos para nós. E que a todo tempo está ao nosso lado, nos intuindo ao bem, nos intuindo a crescer como espíritos. Sim, vamos receber essa luz, essa energia, essas pétalas de rosas que caem sobre nós com perfume tão amoroso, tão grandioso. E que sim, nós somos merecedores de recebê-los. Somos filhos de Deus. Somos merecedores dos ensinamentos,
do afago, do carinho, do aconchego, da espiritualidade. E que isso possa se expandir para toda a nossa comunidade, para todos aqueles que a gente possa levar, para todos aqueles que também estão necessitando deste amparo. Senhor, obrigada por termos essa casa de amparo, onde podemos estar de coração aberto, onde podemos pedir o auxílio necessário, o socorro para as nossas enfermidades, para as nossas dúvidas. E aqui então somos acolhidos, somos preparados, onde harmonizamos os nossos chakras, onde buscamos a coragem, esse amparo, essa força para que a nossa centelha divina vibre mais forte. Porque sim, depende de nós e nós estamos aptos a desenvolver essa potencialidade. Esteja conosco, Senhor, na nossa caminhada, para que possamos chegar aos nossos lares com muita paz, muita tranquilidade e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a todos, não esqueçam da nossa noite de caos, sábado que vem, a partir das 19h30, quando a casa tem os seus recursos para manter as 44 famílias que aqui são assistidas. Uma boa noite a todos, bom regresso. E tem agora lá na cantina um caldo aquecedor de aipim com frango. Olha.